Pessoal, vocês me ouvem? Ei, Robert, Marcele, Fernando. Quem for entrando vai dando um oi aí, gente. Marcele, Fernando, Elaine, Robert. Gente, nossa aula está sendo gravada, tá? Robert tá aí. À medida que vocês forem entrando, vai dando um oi para mim, tá bom? Ana Luísa, Catiúcia, Luciene. Acontece, Elaine, a gente custa mesmo. Bom dia. Eu tive que logar pelo aplicativo no computador, porque pelo site eu não sei o que aconteceu, eu não estava iniciando a reunião. Mas agora deu tudo certo. É bom que a nossa aula está sendo gravada, tá, gente? Ela está sendo gravada e eu vou colocar depois lá no YouTube. Então, né, quem, por exemplo, não conseguir conectar, acontecer qualquer coisa, vocês podem ficar tranquilos que vocês têm acesso a essa aula depois. Vocês podem, inclusive, avisar os colegas de vocês. Ei, Luciene! Oi! Saudade de vocês. Também. Isso tudo acabar rápido pra gente. Mas vai acabar rapidinho. Se Deus quiser. E aí, gente, estudaram muito? Viram meu vídeo? Eu fiz um vídeo pra vocês ontem, vocês viram? Sim. Só que eu vou assistir novamente, que eu não entendi nada. Não, mas eu vou explicar também hoje, aí vai ficar mais fácil. Sim. Apanhou aí, Catiúcia, mas conseguiu entrar, né? Tô vendo aqui. Ah, gente, mais uma coisa, né? Porque ontem eu fui dar aula no Zoom pro pessoal de Processo Civil 3. E aí uma menina esqueceu de desligar o microfone e foi no banheiro. Então, assim, por favor, gente, se vocês forem no banheiro, né? Se alguém tiver com roupa de dormir e tudo, né? Cuidado, desabilita o microfone, né? Desabilita a câmera. A gente não quer ver ninguém de cueca, né? De camisola, nudes, por favor. Tá, gente? Quem imagina? Né? Assim, a gente esquece às vezes, né? Da tecnologia que está sendo filmada e tal, e aí é complicado. Deixa eu ver, gente, se tem mais gente aqui entrando. O Emerson entrou. Ei, o Emerson! Cadê seu irmão? Tá junto com você aí? O Emerson entrou. Ana Luísa. O Robert já tá aqui. Marcele. Se vocês quiserem, gente, para poder não travar, se vocês quiserem depois, né, desabilitar a câmera, pode, tá? O que vocês acharem melhor. Porque às vezes ele começa a querer travar, entendeu? Por causa da câmera. Mas aí é critério de vocês, tá? Bom, a Carol também já entrou. Gente, vamos começar então? Aí, esse primeiro link, ele dura 40 minutos.
Depois desses 40 minutos, gente, a internet está um pouco instável, tá? Não sei porquê, mas está. Depois desses 40 minutos, gente, eu vou mandar um outro link para vocês, para que vocês possam acessar a próxima aula, tá? Porque o Zoom, ele funciona assim, a gente tem tempos, né? Não é igual o YouTube que a gente pode ficar o tempo inteiro, tá? Quem for entrando, gente, vai dando um oi aí, para saber que vocês estão me escutando, que vocês estão me vendo. Bom, podemos começar, gente? Então, vamos lá, gente. Na aula passada, deixa eu ver se mais gente responde aqui. Na aula passada, gente, eu vou desabilitar o som de algumas pessoas, tá? Só para a gente poder ficar com o som mais limpo. E aí, na hora que vocês quiserem falar, vocês habilitam o microfone, tá bom? Não é porque eu não quero que vocês falem, não. Muito antes, pelo contrário, quero que vocês participem bastante. Tá? Eu só tô desabilitando, aí eu já desliguei o microfone. Eu já só desabilitei o microfone, gente, para o som ficar mais limpo, tá? Inclusive na gravação, ok? Então vamos lá, gente. Na última aula, na aula de semana passada, que a gente teve aquele probleminha com a live no YouTube, eu prometi a vocês que eu iria fazer uma videoaula sobre o nosso tema, né? Que seria a consignação e pagamento extrajudicial, e ia disponibilizar na plataforma, tá? Para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo a vocês. E aí eu fiz isso, né? Fiz depois também o vídeo do esquema da consignação em pagamento extrajudicial. À noite eu tive que utilizar a conta de outro professor para poder conseguir fazer a live, porque de fato a minha conta no YouTube, né? Eu não sei porquê. O YouTube não gosta da minha pessoa, e aí eu não consigo fazer as lives lá. E aí eu habilitei a conta do meu marido para tentar fazer as lives nessa semana e aconteceu a mesma coisa. Então o problema realmente acho que é com a minha pessoa. E aí então a gente está utilizando a plataforma do Zoom como uma alternativa para que a gente possa ter a nossa interação como as nossas aulas, né? Então, eu sei que nem todo mundo consegue baixar, né, e tudo, mas é uma plataforma que é gratuita, né? Vocês conseguem acompanhar tanto no celular quanto também no computador. E de toda forma, se acontecer qualquer coisa, gente, eu sempre posto o vídeo do esquema antes para vocês verem e tudo, para que vocês possam tirar a dúvida. Então, quem porventura não conseguir acessar aqui o Zoom agora, não vai ter problema, porque pode me fazer as perguntas via WhatsApp, tá? Deixa eu só responder a Camila aqui. E aí, se todo mundo me ouve, gente, porque aqui no grupo falaram que estava sem som. Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Beleza. Aí, gente, só retomando um pouquinho então da última aula, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Nós vimos, então, a questão da consignação em pagamento extrajudicial, tá? Quando que a gente vai utilizar essa consignação em pagamento extrajudicial? Quando eu tiver uma obrigação de quantia, exclusivamente uma obrigação de quantia, tá? E além disso, eu tenho que ter certeza onde que está o credor e quem é o credor, né? Por motivos óbvios. Ela é uma consignação em pagamento, gente, totalmente extrajudicial. Ela é totalmente realizada através de um banco, né? Inclusive tem uma resolução do Bacenjude que regulamenta essa consignação em pagamento extrajudicial. Então ela é totalmente realizada fora do Poder Judiciário. E aí, gente, banco não vai ficar assim, vamos tentar fulano, não, vamos tentar ciclano. Você tem mais um endereço? Você tem outro endereço? Vamos tentar esse, vamos tentar aquele. Banco não vai fazer isso, gente, né?
E por que tem que ser quantia? Porque eu já tinha falado com vocês, quando vocês chegam no banco para conversar com o gerente de vocês, ele não tem uma estante atrás cheia de cavalo, carro, ele não tem isso, né? Ele tem, lá no banco a gente recebe dinheiro, tá? Então o banco só a questão do dinheiro. E aí, gente, o que acontece? Em relação a essa consignação em pagamento extrajudicial, o procedimento é muito simples, tá? O banco vai expedir uma carta com aviso de recebimento, banco oficial onde houver, né? No caso, Banco do Brasil, na esfera estadual, Banco Caixa Econômica Federal, na esfera federal, ele vai expedir uma carta com aviso de recebimento para o credor, né? Lembrando, gente, que quem faz a consignação em pagamento é o devedor, né? Se semestre passado vocês foram advogados só do credor, não foi isso? Falava com vocês, falava assim, gente, você tem que deixar o coração fora de dentro de sala de aula, que vocês são advogados só do credor, do exequente. Pois é, na consignação em pagamento a gente tem que ver o outro lado, que é o lado do devedor. Então tomem muito cuidado com isso, viu, gente? Porque às vezes, durante a realização da petição, vocês estão tão acostumados a defender os interesses do credor que vocês acabam esquecendo que vocês estão, na verdade, advogando para o devedor. E aí, o que acontece, gente? Então, você vai no banco, o banco vai expedir essa carta com aviso de recebimento, fixando um prazo de 10 dias, tá? Contados do retorno à agência do AR, né, devidamente assinado pelo credor, para que ele se manifeste, tá? Esse prazo, ele é um prazo que é contado, gente, em dias úteis. Assim como a gente, né, viu que todos os prazos que estão no Código de Processo Civil estão em dias úteis, esse prazo aqui também não é diferente, tá? E aí, o que acontece? O credor, então, nesse prazo de 10 dias contados do retorno aos autos, do retorno à agência desse AR, ele pode comparecer na agência e recusar o pagamento, tá? E essa recusa, ela tem que ser escrita, não precisa de ser motivada, não precisa de dizer qual que é o motivo, mas tem que ser expressa, então tem que ser escrita, eu, fulano de tal, expressamente, recuso o pagamento, tal, tá? Dentro desse prazo de 10 dias. Ou ele vai ficar em silêncio, isso vai ser entendido como ele está aceitando o pagamento, quem cala consente, tá? Ou ele comparece à agência e levanta o dinheiro, leva o dinheiro embora, ok? Se ele levar o dinheiro embora, ou se ele, né, comparecer à agência, ou se ele não comparecer à agência, melhor dizendo, não compareceu à agência, ou compareceu à agência e levantou o dinheiro, gente, o devedor está livre da obrigação, lindo, contente, feliz e saltitante, tá? E aí, o objetivo do devedor foi atingido. Se por um acaso, gente, o credor comparece à agência e aí ele, né, no caso, recusa o pagamento, e aí ele assina um documento dizendo que ele expressamente recusa aquele pagamento, o banco vai comunicar ao devedor que houve a recusa desse pagamento e o devedor, então, tem um prazo de 1 mês, que não são 30 dias, pelo amor de Deus, gente. Prazo contado em dias, no CPC são contados em dias úteis. Prazo contado em horas, semanas, meses e anos são contados em dias corridos. Então, é 1 mês, tá? O que equivale a 30 dias corridos, né, gente? Mas é o prazo de 1 mês, tá? Então, vai informar o devedor que ele tem o prazo de 1 mês para, querendo aproveitar aquele depósito que foi feito ali, fazer a ação de consignação em pagamento judicial, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? Ah, professora, mas por que ele tem esse prazo de 1 mês? Porque percebam, quando ele foi fazer esse depósito, gente, lá no banco, ele fez uma atualização desse valor, tá? Para que esse valor ficasse ali, né, certinho e fosse depositado o valor correto, tá? Então, o valor já foi atualizado, então já cessou aqueles ônus, por exemplo, decorrentes do contrato, né, que motivaram esse pagamento, ok? Então, gente, é interessante para ele aproveitar esse prazo de 1 mês, por quê? Porque dentro desse prazo de 1 mês ele aproveita esse depósito que ele já fez, que não está correndo nenhum tipo de ônus decorrentes aí do título que motivou essa obrigação, entendeu? Então, para ele é interessante, tá?
Alguma dúvida a respeito do procedimento de consignação em pagamento extrajudicial, gente? Ou eu posso passar para o judicial? Vou esperar vocês se manifestarem, vou ver se tem alguém aqui precisando de ajuda no WhatsApp. Quem puder, gente, depois ajuda os colegas que estão com dificuldade de conectar. Tá bom, gente? Bom, então eu vou prosseguir, tá? Vou prosseguir com a nossa aula. Aí, gente, né, o tema de hoje é a consignação e pagamento judicial, tá? Quando que eu posso fazer essa consignação e pagamento judicial? No caso das obrigações de quantia e no caso das obrigações de entrega de coisa, tá? Jamais, nunca, nunca, gente, nunca será possível fazer consignação em pagamento de obrigação de fazer e de não fazer. Não existe, não tem como eu consignar em pagamento uma prestação de serviço, gente, tá? Imagina, né? Eu até dei esse exemplo no videozinho que eu postei para vocês e vou retomar esse exemplo. Imagina se eu contrato um pintor para poder pintar meu apartamento, tá? E aí eu ainda nem paguei esse pintor, nem nada e tudo, ok? Mesmo que eu tivesse pago, gente, o foco é a prestação do serviço, não é o valor. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem muita questão maldosa nesse sentido. Se é obrigação de fazer, gente, o foco é a prestação de serviço. Aí o que aconteceu, né? Vamos supor que eu já tinha dado até um sinal para esse pintor, tá bom? E aí o que foi que aconteceu? Esse pintor veio aqui no meu apartamento hoje e eu não quis abrir a porta para ele. Aí esse pintor, preocupado por eu não ter querido abrir a porta para ele, tem como ele fazer consignação em pagamento da prestação de serviço dele, gente? Como? Que ele vai consignar em pagamento a pintura do apartamento? Como, gente? Tem jeito. Como que ele vai fazer isso numa petição? Como que ele vai fazer isso para o juiz? Como que eu consigo numa prestação de serviços? Não tem jeito, tá? Então, sempre que for obrigação de fazer ou de não fazer abstenção da prática de um fato, gente, não cabe nunca, jamais, em tempo algum, qualquer possibilidade de consignação em pagamento, tá? E aí, aquela regrinha que nós estudamos também a respeito da competência também cabe aqui na consignação em pagamento judicial. Mesma coisa, né? Qual que é o foro competente para poder receber a consignação em pagamento, né? Sempre, gente, que não houver nenhuma determinação em contrário, vai ser o foro de domicílio do devedor, tá? Por quê? Porque lá no direito das obrigações, vocês já estudaram que, em regra, gente, o pagamento ele é realizado no domicílio do devedor. Isso é regra, tá? É o que a gente chama de obrigações quesíveis ou queráveis, né? Aí, só respondendo aqui uma pergunta da Carol. O que o prestador de serviço deverá fazer nesse caso em que não consegue fazer ou não fazer? Ô, gente, a prestação do serviço dele, ele não vai ter como consignar, tá? O máximo que ele vai ter como fazer, né, se aconteceu dele prestar parte do serviço e não prestar a outra parte, uma ação de reparação de danos, porque parte do serviço foi prestado e ele não foi pago, então uma ação de cobrança, tá? Mas não tem muito o que fazer, não tem, assim, se, por exemplo, eu ainda nem paguei nenhum sinal para ele, se eu não paguei ainda nenhum valor para ele, né? Não tem nem o que ele fazer. Basicamente, se eu tivesse dado algum contrato, é exigir a execução do contrato, alguma coisa nesse sentido. Mas a consignação e pagamento da prestação de serviço dele é impossível, Carol, tá? Então, aí eu tenho que verificar o caso a caso. Ele chegou a receber algum valor? Esse valor foi um sinal, né? Sinal, em regra, gente, é princípio de pagamento. E aí, em regra, sinal a gente não devolve, tá? Né? De toda forma, se ele quiser, por exemplo, devolver o dinheiro, aí sim, né? Aí a questão é o dinheiro, tá?
Mas quando a gente fala de uma obrigação de fazer, o foco, gente, não é a quantia que foi recebida. O foco é a prestação do serviço. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. E aí não tem jeito de consignar em pagamento prestação de serviço, tá? É bem lógico. Na verdade, é isso. Mas eu ressalto muito isso, gente, porque eu vejo vocês errarem isso sistematicamente nas minhas provas, tá? E eu vejo vocês errarem isso não só nas minhas provas, como em prova de concurso também. É super comum isso acontecer, de vocês errarem esse tipo de coisa. Então, eu gosto de destacar que não cabe consignação e pagamento e obrigação de fazer ou de não fazer, porque eu sei que assim, acaba que vocês, às vezes, na hora, vocês não raciocinam isso, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo até para vocês enxergarem também. Bom, aí, gente, eu estava falando para vocês a respeito da questão da competência, né? O que acontece? A gente tem que levar em consideração as mesmas regrinhas que eu já tinha falado para vocês na aula passada em relação a essa questão do domicílio, tá? Via de regra, as obrigações elas são pagas, elas são cumpridas no foro de domicílio do devedor. Eu até brinquei com vocês, falei, né, que essas obrigações são chamadas de obrigações quesíveis ou queráveis, tá? Isso vocês já estudaram, inclusive, né? Não é nada assim do outro mundo que eu tô falando uma coisa que vocês já estudaram, então a gente tá só relembrando essa parte do direito obrigacional que é importante. E aí, gente, a brincadeira que eu fiz com vocês foi o seguinte, lembra lá do Chaves, acho que todo mundo aqui assistiu Chaves, não assistiu? Né? Lá no Chaves, como é que era? O seu Madruga ficava em casa, né? Tranquilão, esperando o seu Barriga que ia atrás dele para poder cobrar o aluguel. Lembrem-se disso, tá, gente? Por que acontecia isso, né? É lógico que eles não fizeram nenhum estudo antes e tudo mais, mas é um exemplo que encaixa, né, completamente a questão referente à nossa matéria. Por quê, gente? Porque nessa situação a gente tem o devedor esperando o credor para poder realizar o pagamento, tá? Excepcionalmente, se essa obrigação ela for portável ou portável, ou seja, paga no domicílio do credor, aí a gente tem que prestar atenção nisso quando a gente for fazer esse tipo de ação de consignação em pagamento. Tanto a consignação em pagamento extrajudicial, quanto a consignação em pagamento judicial, que é o tema da nossa aula de hoje. Se for, gente, entrega de coisa, eu vou ter que verificar. Se for coisa imóvel, é o lugar em que a coisa está, tá? É a sede do imóvel. Se for coisa móvel, eu utilizo a regrinha, né, do direito obrigacional ou o que tiver pactuado no contrato. Ou seja, se tiver algum foro, né, escolhido no contrato por cumprimento da obrigação, eu escolho, então, eu tenho que, né, no caso, seguir esse contrato. Beleza até aqui? Para eu poder seguir? Eu tô achando muito pouca gente, gente. 13 pessoas. Cadê o resto do povo? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Ô, Robert, obrigada, viu? Se eu puder continuar ajudando aí o pessoal, eu te agradeço demais. Tá muito rápido, gente. O que você quer que eu volte, Ana? Qual parte que você quer que eu volte? Gente, se tiver muito rápido, né? Igual a Ana me falou aqui, tá muito rápido. Eu falo mais pausadamente, tá? Qual parte aí que você chegou a perder, Ana? Que aí eu retomo para vocês, não tem problema. O Ebert entrou também. Tá, eu tava falando do foro e dei o exemplo do Chaves. Beleza, então vamos lá. Retomando, gente, tá? Vai ser sim, viu, Fernando? Se ficar estabelecido que sempre será no Zoom, nos horários de dias da aula, o pessoal vai se disciplinar e a tendência é aumentar os participantes. Sempre vai ser, gente, eu vou voltar no exemplo do Chaves, tá? Sempre vai ser, ó, nas minhas aulas, sempre, gente, é no horário da minha aula, tá? Eu não faço live fora do horário da minha aula, né? Porque eu sei que vocês têm outras aulas, vocês têm outros compromissos. Quem está no 7º período tem as atividades do NPJ, né? Então, assim,
eu não faço fora da minha aula, tá? Eu sempre faço no horário e nós vamos utilizar na minha aula o aplicativo do Zoom. Eu já repassei isso para a coordenação. Ei, Camila! Você entrou por causa da dificuldade que a gente está tendo, que eu, né, não só eu, acho que outros professores também tiveram, e Delmara também entrou, que outros professores estão tendo com o YouTube, tá? Eu, particularmente, né, eu falei para vocês, o YouTube não gosta da minha pessoa, e aí eu não consigo fazer as minhas lives sistematicamente caem. Então, eu vou passar isso no grupo, vou colocar isso lá, mas sempre vai ser no Zoom, tá, gente? E sempre vai ser no horário da minha aula. Eu não faço live fora do horário da aula, de forma alguma, tá? O que eu fiz semana passada foi gravar um vídeo para vocês, porque a gente teve aquele problema relativo aí ao YouTube, né? Mas vamos retomar então. Vocês estavam falando que vocês estavam com dúvida quando eu dei o exemplo do Chaves, né? Então vamos lá, vamos retomar, tá? Eu vi, Camila, seja bem-vinda, tá? Quando eu falei com vocês da regrinha de competência, gente, vocês estudaram lá no direito das obrigações, tá? Quando vocês estudaram isso, lá no terceiro período, vocês estudaram o seguinte, que, via de regra, as obrigações, elas são pagas no foro de domicílio do devedor. Isso é regra, gente. Está lá no Código Civil, tá? Isso é regra. Aí, gente, isso é a regra. Então, sempre que não tiver nada constando em documento, em título, contrato, enfim, eu vou utilizar a regra lá do Código Civil, tá? Isso que a gente chama, né? Essa regrinha, gente, é chamada de dívida querable ou quesível, tá? Essas dívidas são quesíveis, ou seja, elas são pagas no domicílio do devedor. E aí, nesse sentido, é que eu dei o exemplo do Chaves para vocês não esquecerem da regrinha, né? O que acontece lá no Chaves? O seu Madruga fica tranquilão em casa, esperando o seu Barriga chegar para poder cobrar o aluguel. Por quê? Porque a dívida ela é quesível, né, gente? Eu tenho que pagar no domicílio do devedor. Então, o devedor fica lá tranquilão, esperando o credor, tá? Isso é a regra. Excepcionalmente, eu posso ter uma pactuação diferente, tá? Se eu tiver uma pactuação diferente, obviamente, isso tem que estar expresso, né? No contrato, no título. E aí, quando eu tenho essa pactuação diferente, eu chamo essa pactuação diferente de dívida portable ou portável, tá? Que é quando o pagamento se dá no domicílio do credor, ok? Isso é excepcional, gente. Isso, se eu quiser pactuar isso, isso tem que estar expresso no contrato. Se não tiver expresso no contrato, eu vou utilizar a regrinha geral, que é do pagamento no foro de domicílio do devedor, tá? Aí eu falei para vocês também a respeito da questão da coisa, né? Sempre que for entrega de coisa, gente, essa entrega de coisa, ela vai se dar, se for coisa imóvel, na sede do imóvel, né, no local, no domicílio sede do imóvel. Então, se o imóvel está localizado aqui em Belo Horizonte, eu tenho que fazer a consignação e pagamento em Belo Horizonte. Se o domicílio, né, se o imóvel estiver lá em Contagem, eu tenho que fazer em Contagem e assim sucessivamente. E se for coisa móvel, que pode ser deslocada de um lugar para outro, mantendo a sua substância, gente, tipo um carro, aí eu vou verificar o que está pactuado no contrato, né? Se tiver pactuado lá no contrato, que vai ser no foro de domicílio do credor, eu utilizo o foro de domicílio do credor. Se não tiver nada pactuado no contrato, eu vou utilizar a regrinha do Código Civil, tá? Que é no foro de domicílio do devedor. Ou se por um acaso devedor e credor utilizarem um foro de referência, tipo, né, nos contratos, a grande maioria dos contratos tem isso. Utiliza-se o foro, elege-se o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato. Aí, nesse caso, eu tenho que seguir a orientação do contrato, tá? Entenderam, gente? Consegui te explicar, Ana? Fernando também, que estava com dúvida no exemplo do Chaves? Que agora tá mais devagar. Beleza, Ana, entendeu? Tá chegando no meu limite aqui, gente.
E aí eu vou abrir outra live, tá? E vou mandar para vocês o link da outra, tá bom? Mas a gente ainda tem alguns minutinhos. Belezinha? Então vamos lá, tá? Aí, gente, verificando essa questão relativa aí verificando essa questão relativa ao foro de competência, eu vou fazer, então, o ajuizamento da ação de consignação e pagamento judicial. E aí, gente, só destacando, né? Quando eu falei da consignação extrajudicial, ela é obrigatória. Sempre que eu tiver uma obrigação de quantia, eu tenho que utilizar a consignação e pagamento extrajudicial? Não, gente. É uma faculdade. Se eu quiser fazer de forma extrajudicial, eu vou utilizar o procedimento extrajudicial. Ah, professora, mas eu já posso de uma vez querer fazer a judicial, já fazer a judicial? Pode, tá? Pode sim. Ah, mas por que é interessante a gente fazer a extrajudicial? Porque a extrajudicial não tem custo, você não precisa de contratar advogado, né? Você não tem nenhum tipo de problema. Você não precisa de ficar preocupando com custas, com nada disso, tá? Por isso que ela é interessante, né? Mas não tem necessidade de fazê-la. Se você já quiser partir direto para judicial, pode, tá? E sempre que eu tiver uma obrigação de coisa, gente, entrega de coisa, necessariamente a consignação e pagamento tem que ser judicial, tá? Ah, se eu tiver diante de uma obrigação de quantia, mas tiver dúvida com relação a quem é o credor ou aonde o credor está, pode fazer a extrajudicial? Não. Aí, nesse caso, tem que fazer a judicial. Não tem jeito de fazer a extrajudicial, como eu já expliquei para vocês. Banco não vai ficar tentando. Ah, não, vamos tentar fulano, ah, vamos tentar ciclano, ah, vamos tentar esse endereço, agora vamos tentar o outro. Não vai, né, gente? Então, aí nesse caso, eu tenho que fazer a consignação e pagamento judicial de uma vez. E aí, como funciona essa consignação em pagamento judicial, gente? Basicamente, eu vou, então, fazer uma petição inicial. Essa petição inicial, gente, ela vai seguir os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber. Quando eu falo no que couber, gente, é aquela regrinha de competência, tá? Eu tenho que prestar atenção também, ou seja, a petição é direcionada ao juízo, né? Via de regra, né? A grande maioria, gente, via de regra direcionada ao juízo da vara civil, tá? Uma outra coisa que eu tenho que observar também, a qualificação completa das partes nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Mais o que eu tenho que observar? Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Mais o que eu tenho que observar? Requerimentos, né? Obrigatórios, produção de prova, tá? É necessário requerer designação de audiência de conciliação ou mediação? Não. Por que não? Porque isso é procedimento, gente, especial, tá? Então, isso foge à regra do que a gente estudou lá no procedimento comum, né? Então, não cabe. Isso aí vocês vão ver que é uma constante nos procedimentos especiais. Esse é o primeiro procedimento especial que a gente está estudando no âmbito judicial, né? Semana passada a gente estudou extrajudicial. E aí, gente, o que acontece? Não cabe audiência de conciliação ou mediação, porque se trata de um procedimento especial. Então, esse requerimento, se vocês fizerem na petição de vocês, está errado, tá? Então, não façam, sigam lá, né, o que está disponível lá no Código de Processo Civil. Ah, quais são os requisitos da petição, professora? Artigo 542, né, especificamente aí da consignação em pagamento judicial, gente, os requisitos estão lá no artigo 542 do Código de Processo Civil, tá? Então, vai seguir os requisitos do 319 e 320 no que couber, mais do 542. E aí, gente, eu tenho que requerer na minha petição, né, se eu sou devedora e estou fazendo a ação de consignação em pagamento, eu tenho que requerer na minha petição que o juiz, ao deferir a minha petição inicial, que ele defira o prazo de 5 dias para que eu efetue o depósito do valor ou da coisa, salvo se eu já tiver feito o depósito de forma extrajudicial, tá? Então, se por um acaso, gente, eu já fiz um procedimento de consignação em pagamento extrajudicial de quantia lá no banco, já fiz o depósito, tá?
lá no banco daquele determinado valor e recebi uma carta de recusa do credor e estou fazendo essa ação de consignação em pagamento judicial nesse prazo de 1 mês, já está o depósito lá. Então, eu preciso depositar em 5 dias? Claro que não, né? Não precisa. Não tem nem como eu depositar em 5 dias, né, gente? Cá para nós, tá? Ô, Ana, não sei se eu te consegui te responder. Eu te respondi? Quando usamos a judicial? A gente utiliza a consignação em pagamento judicial, Ana, sempre que eu estiver diante de uma obrigação de entrega de coisa, porque não tem jeito de fazer obrigação de entrega de coisa, né, na extrajudicial, e quando eu estiver diante de uma obrigação de quantia necessariamente quando eu não souber quem é o credor ou aonde está o credor. Ah, professora, mas mesmo sabendo onde que está o credor e quem que é o credor, eu posso fazer direto a judicial? Pode, tá? Você tem aí, no caso, uma faculdade de utilizar a extrajudicial, mas não é uma necessidade, né? Você não é obrigado a utilizar, tá? Você pode utilizar a extrajudicial, como também já pode utilizar direto a judicial. Bom, aí, gente, o que vai acontecer então, tá? O juiz ele vai despachar essa petição e vai fixar prazo de 5 dias para que seja realizado o depósito do valor ou da coisa, se não houver, né? Se já não tiver sido feito esse depósito do valor anteriormente aí por meio da consignação em pagamento extrajudicial. Professora, descumpriu esse prazo de 5 dias, o que acontece? Aí, gente, se não for feito o depósito nesse prazo de 5 dias, vai haver extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Então, esse é um prazo peremptório, não tem como postergar esse prazo, ok? Aí, gente, eu vou desconectar essa aula para poder conectar a próxima, tá? Porque a nossa conexão já vai cair, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês o link da próxima aula, ok? Estou mandando agora o link da próxima aula para a gente poder, no caso, já dar continuidade, beleza? Tô mandando aí para vocês agora, tá? Aí eu vou desconectar essa aula agora, tá bom? E aí a gente reconecta a próxima, tá? Até daqui a pouco, gente. Beijo!